Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que falar sobre empreendedoras. Nesse universo tão masculino, né, quantas vezes a gente sempre usa como referências empreendedores de sucesso, mas hoje não. Hoje nós iremos falar sobre empreendedoras de sucesso. Vamos lá? Vamos começar então com a história da maior empreendedora da história dos Estados Unidos. Estou falando de Mary Kay Ash. Isso mesmo, Mary Kay da famosa marca de cosméticos conhecida mundialmente. Bom, a Mary Kay, um pouco da história dela, ela foi vendedora por 25 anos. Ela acumulou uma vasta experiência na área de vendas. E o que acontecia? Ela, como era uma vendedora veterana, ela sempre treinava os novos vendedores. E com o passar do tempo ela foi percebendo o seguinte, que sempre que ela treinava um vendedor, homem no caso, ele era geralmente promovido antes dela, ganhava mais que ela, e isso de certa forma foi deixando ela insatisfeita com essa situação, porque o mercado de trabalho tinha uma característica muito machista. E então ela tomou coragem e resolveu sair da empresa para montar o seu próprio negócio. E essa coragem, na verdade, veio de berço. Por quê? Porque desde quando a Mary Kay era nova, a mãe dela sempre falava o seguinte: Mary, você pode, você pode, você pode. E é isso que é o maior aprendizado, na verdade, da Mary Kay, que eu gostaria de transmitir para você. Sim, você pode, eu posso, nós podemos mudar, nós podemos virar o jogo. Basta a gente acreditar. E com ela, como tinha uma autoestima elevada nesse sentido, ela acreditou e o primeiro passo que ela fez foi escrever um livro. Isso mesmo, um livro voltado para o público feminino, onde ela falava, ensinava as mulheres a lidar com esse mercado de trabalho machista que existia na época, que infelizmente até hoje a gente sabe que ainda é. Então, com esse livro, ela conseguiu, certa notoriedade na área, mostrando todos os desafios que a mulher teria que encarar no mercado de trabalho. Com base nisso, com o passar do tempo, ela apenas com capital de $5 mil, isso mesmo, se uniu com o filho dela de 20 anos e comprou uma fórmula de um produto cosmético que ela usava, e aí nascia a Mary Kay Cosméticos. E a partir daí então ela começou a trabalhar nessa parte. E todas as consultoras que vendiam o produto dela, ela fazia questão que todas fossem mulheres. E ela treinava essas mulheres não só ensinando a vender, mas também trabalhando a questão da autoestima. Hoje a marca Mary Kay fatura aproximadamente $4 bilhões. Mas não é só a questão do faturamento que é importante quando a gente fala de Mary Kay Ash, mas sim o legado que ela deixou. Ela sempre passava em reuniões para suas consultoras a seguinte frase: faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você. Isso é importante para o valor da marca. Não é só a questão da venda, mas é fazer o seu cliente se sentir bem. Isso é um grande aprendizado para quem deseja montar o seu negócio ou para quem já tem um negócio e às vezes é cego ali na questão do dinheiro. Mas não, a gente tem que pensar de fato nos benefícios que você tem que transmitir para o seu cliente, fazendo primeiramente que ele se sinta bem. Outro ponto muito marcante que ela transmite é o seguinte, que na verdade nós temos que se basear o nosso negócio em 3 pontos. Em primeiro, nosso negócio, a nossa vida, enfim, em 3 pontos. Primeiro, fé. É importante você ter fé. Segundo, você se preocupar com a sua família. E em terceiro lugar, com a sua carreira. Mary Kay, infelizmente, nos deixou no dia 22 de novembro de 2001. Mas com todo esse legado, toda essa história, a gente pode falar que Mary Kay é eterna. No Brasil, nós temos um excelente exemplo. Eu estou falando de Luísa Helena Trajano, um dos maiores nomes no que diz respeito à gestão de pessoas e empreendedoras do nosso país. Bom, vamos entender o seguinte, que na verdade o nome Magazine Luiza não vem da Luísa Helena Trajano, mas sim da tia dela. A tia dela, que era dona da loja, e
que a Luísa Helena Trajano ia sempre lá no período de férias, apenas com 12 anos, e já ia trabalhar no balcão. Quer dizer, aquilo ali era uma diversão para ela. Ela adorava estar ali no balcão, vendo o movimento da loja, e ela começou a trabalhar desde cedo. E o mais interessante é que ela, trabalhando na loja, ela percorreu todos os setores. Ela trabalhou em todos os setores da loja, o que é um grande aprendizado para você que está montando o seu negócio, para o que você já tem, porque aí você consegue conhecer a sua empresa num todo e consegue saber exatamente como funciona cada processo, subprocesso, a parte de compras, vendas, relacionamento com o cliente, enfim. Tanto que a Luísa, ela fala o seguinte: eu não sou a presidente do Magazine Luiza, eu sou uma vendedora. Então, quer dizer, ela consegue ter essa questão da humildade, que é uma característica empreendedora muito importante. Então ela se vê não como uma presidente, mas como uma vendedora, como mais uma peça desse conglomerado de empresas aí que é o Magazine Luiza. Hoje, só para a gente ter uma ideia, tem mais de 800 lojas aqui no Brasil, sem falar de tão forte que é na internet. Para a gente ter uma ideia, a Luiza ela conseguiu pegar, a gente vê uma pequena loja em Franca e jogar lá em cima para bater de frente como gigantes, como Casas Bahia, Ponto Frio, etc. Então a Luísa Helena Trajano ela passa 5 dicas muito importantes que eu vou transmitir para você agora dessa empreendedora fantástica. A primeira, valorize as pessoas. Ela deixa claro que não é resolvendo, demitindo todo mundo que a gente vai solucionar o problema. Às vezes, se está tendo algum conflito, alguma coisa, nada como uma conversa. Por isso que logo no início do vídeo eu disse que quando a gente fala em gestão de pessoas, ela é um grande exemplo. Outro ponto que ela fala, se descobre que tem um casal de namorados na mesma loja, não vai demitir os dois ou demitir um e ficar outro, não. Então, é sugerido que um ou outro troque de unidade a fim de que não prejudique que essa relação não prejudique a questão comercial da loja. O segundo ponto, ela fala sobre a questão do questionamento, que uma pessoa ela tem que questionar. Por que esse processo é assim? Será que não dá para melhorar? Será que não dá para procurar uma nova solução? Então é importante a pessoa ser inconformada, ela sempre está questionando a fim de melhorar o processo, melhorar o seu dia a dia dentro de um projeto, dentro da loja, enfim. Terceiro ponto, não escute os pessimistas, Aquelas pessoas que querem te pôr para baixo, isso não vai dar certo, porque você vai gastar energia nisso, se não vai virar em nada. Enfim, não escute esses pessimistas, porque pessoas pessimistas, elas sempre querem te pôr para baixo. Então, sempre procure opiniões de pessoas otimistas. É claro, você tem que saber ouvir, tem que saber moderar o que é viável ou não para o seu negócio. Mas pessoas pessimistas só vão te trazer o que não presta. Para eles nunca nada tá bom, sempre as coisas vão ser fracassadas, nunca vai dar certo, enfim. Esse tipo de pessoa, a Luísa Helena Trajano fala, não escute elas jamais. Outro ponto é que todo dia é importante. Não é porque hoje é começo, meio, fim da semana, não importa. Todo dia é importante. Todo dia é importante para a gente aprender, para a gente fazer o novo, enfim. Ela fala o seguinte, que quando você levanta da cama, você tem que dar importância para aquele dia como todos os outros. Então todo dia é importante e você tem que estar aberto ao quê? Ao aprendizado, algo que vai surgir. Então não menospreze o dia, fala, hoje vai ser fraco, é meio de mês, não vou vender, hoje eu sei que a coisa não vai acontecer. Não, porque desse jeito você está caindo naquele ponto que a gente falou, você está sendo um cara pessimista. E tem que ser sempre otimista, sempre olhando para frente, com vontade, e saber que todo dia é importante e que com certeza o dia de hoje vai ser maravilhoso. Então sempre com esse pensamento otimista também. No quinto ponto ela fala na questão do inove. Se você vê, por exemplo, o site do Magazine Luiza, é um site muito agradável para você navegar. Lá, por exemplo, tem a Luiza, que é o mascote da empresa, que determinados produtos, tem uma descrição dela no vídeo. Olha que coisa interessante, Então, poucas lojas, eu particularmente não conheço, às vezes posso até existir outras lojas que têm isso, outros varejistas online, mas eu não conheço nenhuma que tem, por exemplo, a Luiza, que é um avatarzinho lá que vai estar te explicando sobre determinado produto. Ou seja, tem que inovar. Hoje o Magazine Luiza tem programa de afiliados também, então quer dizer, sempre buscar inovar, porque a gente sabe, se a gente não inovar, o mercado em constante mudanças, a gente vai ficar para trás. Então, a Luísa Helena Trajano é um excelente exemplo de empreendedora, mulher batalhadora aí,
que a gente com certeza tem que falar hoje nesse especial, nesse vídeo especial aqui do Dia das Mulheres, que a gente tem que acompanhar porque ela tem muito a ensinar a gente, principalmente, como eu disse para vocês, no mercado consideram ela como uma expert em gestão de pessoas. Uma grande frase de um grande homem. A gente consegue ver que além da paixão do Ayrton Senna pelo automobilismo, ele também era apaixonado pela educação. E ele sabia que a educação é o principal elemento que é capaz de melhorar a vida do brasileiro, que é capaz de diminuir um pouco essa desigualdade social que o nosso país sofre desde a época da colonização. Bom, em 1994, o Ayrton ele teve uma brilhante ideia, fundar um instituto que visasse melhorar o ensino público do Brasil. Como? Através de novas metodologias, através de utilizar questões tecnológicas, todos esses elementos a fim de melhorar, de fato, a educação do Brasil. Então, ele teve a ideia de criar o Instituto Ayrton Senna, porém, infelizmente, em maio daquele ano, o Ayrton partiu. Mas ele havia feito algo muito importante. Ele tinha conseguido plantar uma sementinha lá na cabeça da irmã dele, né, da Viviane Senna, que é ela, sobre ela, uma das maiores empreendedoras sociais do Brasil, que a gente vai estar falando aqui. Né? Então, falamos tanto aqui sobre empreendedorismo, tanto batemos nessa tecla na questão capitalista e tal, mas vamos falar um pouco sobre empreendedorismo social e principalmente sobre essa mulher excepcional que é a Viviane Senna, que está à frente do Instituto Ayrton Senna, que ela é presidente do Instituto Ayrton Senna, sobre ela que nós iremos falar aqui, para que hoje ela faz um grande feito e com certeza é uma pessoa que tem melhorado bastante a condição de vida de inúmeros brasileiros. Bom, vamos lá. Então a Viviane montou o Instituto Ayrton Senna e visando essa questão que o Ayrton tinha falado, né, de trabalhar em cima da desigualdade social, procurando oferecer uma escola, né, que transforme de fato aquele jovem em um cidadão, né, um cidadão consciente, um cidadão sabendo das suas responsabilidades em frente a uma sociedade. Né? Como eu disse no começo, a educação ela é capaz de transformar. E é isso que o Instituto Ayrton Senna faz. E faz muito bem feito. Para a gente ter uma ideia, hoje o Instituto atende 1.800.000 jovens. Também capacita cerca de 65 mil educadores. Isso por ano. Né? São números astronômicos assim. Então, são através de pessoas como a Viviane Senna que hoje o Brasil, através do empreendedorismo social, tem conseguido mudar um pouco a cara da sociedade, tem conseguido dar esperança a esses jovens, tem conseguido resgatar esses jovens para que eles não corram aí por caminhos errados. Então, com certeza, a Viviane Senna é um grande exemplo de mulher que a gente está falando hoje nesse especial Dia Internacional da Mulher aqui da Teiando Academy. E para fechar o nosso quarteto fantástico, vamos falar da Mulher Invisível. Quer dizer, da Jéssica Alba, a atriz que interpreta a Mulher Invisível no filme O Quarteto Fantástico, que estreou também em grandes produções hollywoodianas. Eu confesso para você que eu até me espantei, né? Eu falei, nossa, Jéssica Alba é aquela mesma, aquela atriz lá? Enfim, é ela mesma. E para você ter uma ideia da empresa que ela montou, só para você ver aí que não é um empreendimento qualquer, no ano passado, isso mesmo, em 2015, a empresa fechou, né, com um faturamento de 250 milhões de dólares. Então vamos contar um pouco da empresa dela, mas primeiro vamos contar como ela chegou nessa ideia e colocou ela em prática. Bom, a Jéssica, ela estava grávida do primeiro filho dela e aí ela queria oferecer para a criança, claro, toda mãe quer oferecer o melhor, né, mãe e pai quer oferecer o melhor para a criança, ela queria oferecer produtos livres de substâncias tóxicas, né? Então a questão de fraldas, os lencinhos lá, a questão da higiene pessoal do bebê, da alimentação também, livres dessas substâncias. Então ela procurou no mercado, fez uma busca bem grande e não encontrou. Mas ela encontrou algo, ela encontrou uma oportunidade, que é o que o empreendedor precisa. Então ela falou, por que não? Já que não tem no mercado, eu não monto uma empresa voltada a oferecer esses produtos, né, sem elementos tóxicos para as crianças, né, e para bebês, enfim, recém-nascidos. Então ela correu atrás, né, batalhou bastante, tomou muito não, né, teve a questão da persistência e depois de 3 anos ela conseguiu montar a empresa The Honest Company, que é uma empresa voltada para higiene, alimentação
e limpeza pessoal de crianças, sem elementos tóxicos. Então ela só vende produtos que são isentos de elementos tóxicos. A Jessica Alba, em uma entrevista recente, deu algumas dicas aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro ponto, a persistência. Como eu disse para vocês, a Jéssica demorou 3 anos para engatar esse projeto aí. Só depois que ela conseguiu um grande investidor, enfim. Mas ela, durante esse tempo, ela participou de vários pitches, mostrando o projeto e tal, e ela falava que geralmente o pessoal chegava e falava, ser bonitinha, tal, o seu negócio é em Hollywood, aqui o negócio é com a gente. Então várias pessoas até desanimavam ela, né? Mas ela teve persistência de falar, não, meu projeto vai dar certo, eu pesquisei o mercado, eu senti essa necessidade, não tem esse produto, então eu vou ser persistente e vou acreditar no meu sonho. Demorou para o negócio acontecer? Demorou, como eu disse, 3 anos, mas aconteceu e faz grande sucesso hoje em dia. Prova disso, a empresa já está avaliada em mais de 1,5 bilhão de dólares. Outro ponto é em relação de você pedir ajuda e não ter medo de ser criticada. A Jéssica ela recebeu diversas críticas dos seus clientes em que diz respeito a alguns produtos, embalagens, e o que ela fazia com isso? Ótimo, era um feedback, então eu sei exatamente o que eu tenho que ajustar. Até porque o seu cliente é o foco principal do seu negócio. Sem cliente, sem negócio. Então a Jéssica colhia esses depoimentos, essas críticas, eram críticas construtivas e ia adaptando o seu produto até atender todas as necessidades do seu cliente. Outro ponto que a Jéssica fala também é o seguinte, aprenda a ouvir os outros. Então, como eu disse anteriormente, ela sempre procura o quê? Colher feedbacks para estar melhorando os processos e os produtos da empresa dela. E para vocês terem uma ideia, alguns produtos que ela acabou desenvolvendo lá na startup dela foi até mesmo sugestão de clientes. Para vocês terem uma ideia, alguns clientes sugeriram, ela ouviu isso, viu que testou, né, ver se era viável ou não e lançou esse produto a fim de atender a necessidade desses outros clientes. Lembra que ela tinha uma necessidade inicial e quantos outros também não compactuam da mesma necessidade que ela. Então a empresa está sempre inovando. Olha só que legal, né? A gente acabou de falar nisso lá na parte da Luísa Helena Trajano e aqui a Jéssica Alba também a questão de sempre inovar. Por quê? Porque a inovação é uma característica do empreendedor. Então hoje falamos de 4 mulheres excepcionais que têm muito a nos ensinar, né? Seja a Mary Kay Ash, a Viviane Sena, a Jéssica Alba ou a Luísa Helena Trajano. São exemplos maravilhosos que a gente com certeza tem que seguir se a gente quer trazer bons resultados para a nossa empresa. Nós da Teiando Academy desejamos um excelente Dia da Mulher. Se você está vendo esse dia em qualquer, né, está vendo esse vídeo em qualquer outro dia aí também, nós desejamos sucesso para você. E é isso aí, mulherada. Vamos empreender. Não se preocupe com esse universo meio machista aí, que bons resultados espera. Basta você acreditar e, como disse a Mary Kay Ash, você pode, você pode, você pode.